Cadê Vinícius? Ô pessoal, tudo bem aí? Como é que vocês estão? Estamos aqui dando início. Vinícius já entrou aí para nossa live. Nosso dono do perfil aí, Marcos. Olha, apareceu o Pronto. Vinícius. Ainda estamos E aí, aprendendo a mexer com certo? esses negócios, né? Pronto, rapaz, estamos juntos nessa empreitada aí. Vê se a imagem fica boa assim, que eu vou colocar no suportezinho aqui o celular. Tá, bote aí pra gente ver. Tá me ouvindo Ficou. bem? Tô. Você tá me vendo? Me ouvindo? Tô lhe vendo e vendo divinamente. Agora eu vou estar Ah, aprendendo. Ave Maria, que eu vou aprender com vocês. Nada, oxi. Então, vamos dar um tempinho para ver se o pessoal começa. Eles estão começando a entrar. Beleza. Aí, essa aí é a nossa primeira, né? Tô aqui ajeitando. E como é que tá a menina? Tá bem, tá mamando. Ave Essa rotina Maria. difícil de beber, né? Mama, dorme. Bom demais, pô. Aqui, ó, tem até um cafezinho aqui, uma água. Só Ô, falta rapaz. Esqueci do meu café. Em breve a gente vai fazer a live junina, né? São João, Geologia Geral. Aí a gente vai Ô, fazer uma live tomando um licorzinho, comendo amendoim. pronto, show de bola. Olha, eu tenho aí um Vitor mandando um abraço pra você. A outro. Pronto, aí, ó. Seu Luiz entrou também. Um abraço, seu Luiz Carlos. Bom, já dá mais uns um minutinho aí e a gente começa. Já tem aí Beleza. umas 17 pessoas. Tudo tranquilo, já estamos aqui. Já dei uma revisada. É, Vou ver aqui que horas são. Então é isso, pronto. Acho que já dá pra gente começar, né? quando você quiser. Então bora. Bora que também só tem uma hora, né? Quando dá uma hora começar a cair, aí a gente Pronto. aproveita o máximo aí. Você que E manda. aí, vamos ver. Bom, pessoal, começar dando uma boa tarde aí a todos vocês que estão presentes aí, aos que estão chegando. Começar aqui contando um pouquinho como a gente é novo, né? Contar um pouquinho aqui da história do canal, do perfil do Geologia Geral. Somos 3 geólogos. O Marcos, que foi o nosso líder nessa empreitada aí do Geologia Geral, na criação do perfil. Que ele é professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB. Ele é geólogo formado na UFBA, assim como eu, e outro professor, o Lucas. O Lucas, ele é o que estava comigo presente na outra live de Curiosidades Geológicas. Ele é professor da UEST da Bahia, a Federal de Barreiras. E aí a gente aproveitou esse momento aí da pandemia, que a gente estava meio que sem ter contato, para aproveitar para divulgar a ciência, né, a geologia. A gente já, encontrou essa uma forma, está sendo bem legal até o momento, tem um mês mais ou menos que começou o perfil. A aceitação está sendo legal. É muito importante para a gente estar mantendo contato geológico com outras pessoas. Passou agora a semana do geólogo e muitas apresentações, a gente está dando uma continuidade. E hoje, agora que a gente está tendo o início, mais uma sessão, a gente tem aqui no Instagram o, o tópico, né, de curiosidades geológicas, as curiosidades que o pessoal sempre pergunta para quem é da área. E agora a gente está inaugurando aí com a excelentíssima presença do professor Vinícius Lisboa, que é a sessão Geologia Geral Convida. Essa sessão a gente está pensando em fazer tópicos específicos. A gente vai estar sempre convidando alguém especialista no assunto. A gente está aí com um especialista em pegmatitos, que é o professor Vinícius Lisboa, que ele é Obrigado formado... pelo especialista. Nossa, Maria, se você não é quem é mais. Aí ele é geólogo, formado pela UFES, com mestrado na UFES. Ele fez doutorado, recém-doutor, né? Isso. Da UFBA, em geologia. Atualmente ele é professor no IFPB. Você dá quais matérias lá no IFPB? Ave Maria. A gente vai de petrografia, a mapeamento, geologia de minas, depósitos minerais. Vai Maria, anotando aí. Hidrogeologia. é um geólogo completo. É nada.
Tem que ser pau Aí pra toda ele, obra, né? claro, né, professor com novo é assim mesmo. É. Aí eu conheci o Vinícius quando eu entrei aqui na fazer o mestrado, em 2017, na UFS, no laboratório do Lapa, e foi aí um geólogo que deu muito suporte na minha conclusão do mestrado. Então, vamos lá, o primeiro tema de hoje vai ser sobre pegmatitos. A gente vai dar um pouquinho de foco até na área de trabalho do Vinícius, que é a província de Borborema, ali na região próxima a Pernambuco, não, Paraíba, que é na região de Picuí. Ela tem algum nome mais específico, Vinícius? O senhor É a província pegmatítica da Borborema, né? Que Sim. abrange os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Pronto, então. Ele trabalha nessa área já tem quanto tempo, mais ou menos? Tem o quê? Desde Teve a 2015, quando eu pauta, né, cheguei doutor? aqui. É. Então, na verdade, queria agradecer, né, o convite. Ah, Muito feliz por participar disso. Acho que nesse tempo de pandemia, a gente é afastado, assim como você disse, né? A gente fica doido, porque geólogo é uma raça que gosta de falar de geologia. E aí, esse afastamento, a gente procura tudo para falar de geologia, né? Procura todas as formas para falar de geologia. E essa foi uma iniciativa bem legal de vocês. E minha surpresa também de ser o primeiro convidado, né? Para essa entrevista. rapaz. Valeu aí pela força. Ave Maria, um homem desse gabarito, a gente tem que chamar logo. Ave Maria. Pois é, aí eu cheguei aqui em Picuí em 2015, em março de 2015. Até então, na minha trajetória acadêmica, eu trabalhava com granitos, com petrologia ígnea. E aí, quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu não conhecia a região e a importância dos pegmatitos aqui para a região e a abundância, né, desses corpos. Aí, quando eu cheguei na cidade, a primeira, chegando realmente na frente do Banco do Brasil, só para vocês terem noção, tem um afloramentaço que você passa por dentro, o corpo de estrada é dentro de um pegmatito. Então diz, rapaz, tô no lugar certo, vamos se meter a estudar esses negócios. Né? Dá até para dizer que a cidade cresceu em volta do pegmatito, né? É quase isso, quase isso. E aí, não sou especialista em pegmatito, valeu aí pela puxada de saco, mas a gente gosta desse tema, a gente gosta de rocha ígnea. E a partir de quando eu cheguei aqui, estava ainda no doutorado, né? Na UFBA, ficava indo direto para Salvador, mas sempre que tinha um tempinho eu procurava ler coisas sobre pegmatites. E cada vez mais fui me apaixonando por esse tema. E hoje eu gosto de estudar pegmatites, vamos dizer assim. É um amante dos pegmatitos, né? Trocou os granitos e agora tá indo para os pegmatitos. Não. E uma coisa que, assim, nesse momento que até a gente falou, que teve uma pesquisa, né? Tava preparando um textinho estilo Pedro Bielba, né? Para poder falar um pouco da apresentação. Mas aí a informalidade reinou aqui. Aí uma coisa que a província daí da pegmatita da Borborema, ela desde a Primeira Guerra Mundial, ela já era conhecida, né? Pela extração de mica branca. Isso. A questão da guerra, até o fornecimento de tântalo, berilo e outros elementos químicos já era bem conhecido. Aí na Segunda Guerra Mundial ela foi famosa também pela essa mesma extração, né? Uma fonte de recursos, creio que mundial, né? Como você tinha comentado comigo. Exatamente. Como você disse, tem os trabalhos pioneiros, né? Da Primeira Guerra Mundial, mas a definição mesmo da província pegmatítica foi na época da Segunda Guerra Mundial, por Scorza, em 1944. Foi ele que definiu como essa região, né, que ocorrem vários pegmatitos. Na época, pela dificuldade, né, também não tem GPS, a gente sabe de dificuldade de locomoção, ele não percebeu a abundância de corpos, então ficava meio que restrito a Picuí região. Só que aí hoje a gente tem cerca de 750 corpos pegmatíticos catalogados aqui na região, e desde essa década de 40 até hoje, né, por exemplo, na década de 60 ainda tinha cerca de 400 e poucos, e aí com o ganho da tecnologia a gente foi conseguindo catalogar cada vez mais. E aí você falando da importância, tem trabalhos históricos que foram feitos aqui, inclusive tem os trabalhos nessa época, em 45, 44, o serviço americano, geológico americano, andava muito por aqui. Então eles mandaram 2 geólogos, Johnston Jr. e Alan Fisher, se eu não me engano, os nomes, para rodar aqui pela região. Muito em função dessa abundância desses minerais que contêm esses elementos que são estratégicos, né? Já que tântalo, nióbio tem uma utilização muito grande em armamentos bélicos, e como estava tendo uma guerra mundial, tinha essa demanda.
Então, estima-se que nessa época, o município de Picuí, só a cidade, produziu cerca de 20% da produção mundial de tantalita e cerca de 10% da produção mundial de berilo. Então, a gente está falando de uma cidade de alguns quilômetros quadrados e com, hoje, 20 mil habitantes, né? Então, a importância para a economia, né, até para o desenvolvimento social na região. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente acha que, eu pesquisando, vi que é importante para a questão dos pegmatites, é a questão social, porque, inclusive, aí, os principais fontes de pesquisa para a prospecção dos pegmatites foram os garimpeiros, né? Os trabalhos dos garimpeiros. Tanto que, pelo que eu li no trabalho do começo do século agora, 2002, 2003, por aí, eles, praticamente, a geologia não tinha contribuído em nada com a prospecção. Só a questão dos garimpeiros que teria sido fundamental para poder esse mapeamento dos pegmatites aí na região. E eu posso dizer a você que até hoje ainda é meio assim. Os garimpeiros, é o conhecimento, né? Exato. O conhecimento empírico que eles têm é importante, exatamente. Não pode ser desprezado. Exatamente, eles ajudam bastante. Eles ajudaram no histórico, né? E ajudam ainda essas descobertas, né? Porque primeiro eles têm que descobrir, porque... senão ninguém achar nada, né? Exato. E hoje a principal fonte assim, que os minerais industriais, né? O caulinho, o feldspato, que buscam aí o desenvolvimento. E uma coisa que estava vindo para o futuro seria a exploração do lítio, né? Para baterias mais resistentes. Seria a gente vai até falar mais adiante, aprofundar mais adiante, seria a evolução para esse desenvolvimento dessas novas baterias. Exatamente. Essa busca e essa importância mundial da província aqui da Borborema, né, província pegmatítica, em recursos estratégicos, tântalo, nióbio, berilo, foi até mais ou menos a década de 60. Aí, inclusive, na década de 60, a Sudene fez uma parceria com o Serviço Geológico francês. Então, os americanos deixaram um pouco de lado a exploração, e aí quem se interessou foram os franceses. E aí eles enviaram alguns pesquisadores, e aí tem alguns dados que são até publicados. Tem um trabalho de Roy, colaborador de 64. É bem legal o trabalho que publica, mostra vários dados. E aí, nesse período de 60, década de 70, houve uma queda na produção e na procura por tântalo e nióbio. E aí, a província ficou meio que subutilizada. Aí lá na década de 90 é que houve essa retomada da exploração, só que dessa vez não era olhando tântalo e nióbio. E sim, como você disse, esses minerais que servem de base para a produção de, por exemplo, cerâmica. E até hoje a província daqui da Borborema é forte nesse cenário. Então, desde a década de 90 até 2020, né, 30 anos aí que o foco está muito voltado para a indústria ceramista, né? E também de rochas ornamentais, que é um mercado que está crescendo bastante. Inclusive, eu adoro Picuí. Vocês estão mais que convidados. Todo geólogo tem que conhecer Picuí. É igual a Chapada Diamantina. Eu falei uma vez, eu não visitei, mas vamos visitar aí. Pois é. Aqui na cidade, se vocês chegarem na Praça da Igreja, assim, os bancos onde o pessoal senta na praça, é de uma rocha ornamental que são dos pegmatitos, que inclusive é a Fuji que explora os pegmatitos. É até bonito, uma rocha ornamental bonita, que é bem abundante na região. Então, hoje o ponto forte é essa indústria ceramista e de rochas ornamentais. Só que aí nessa década de 90 também houve uma importante descoberta gemológica. Foi nessa época aí que descobriram a famosa turmalina paraíba. Então, vamos falar dela. Isso. Então, se já era famosa na década de 40, né, 50, por causa dos recursos estratégicos, quando descobriram a turmalina paraíba, cujo valor do quilate pode chegar até $20 mil, o preço do quilate. Olha. E ela é muito visada lá no Oriente Médio, porque é sinônimo de riqueza, por sheiks, essas coisas. E aí pronto, com o boom dessa turmalina paraíba, com a descoberta nos anos 90, novamente o mundo todo voltou a olhar para a província pegmatítica da Borborema, com foco na cerâmica, rocha ornamental e agora na turmalina paraíba. Pronto, aí a gente fez aí um histórico para poder contextualizar a localização, e agora vamos contar aqui um pouquinho da história nesse período de tempo aí que a gente teve essa live, um pouquinho de como essa definição do pegmatito, que é as texturas características, o tipo de magma que ele é formado. A gente às vezes acha que não pode ter o pegmatito, ele é restrito a um tipo de magma.
gente vai também explorar uma característica que é, acho que exclusiva dos pegmatitos, que é aqueles grandes cristais que chegam, aí Vinícius vai tentar aqui mostrar umas fotos para a gente, fazer uma classificação dos pegmatitos, um zoneamento composicional, como ele é importante para falar dos minerais preciosos, a importância econômica, que a gente já está sempre tocando nesse assunto, a distribuição regional, e como ele é, e se ocorre em outros locais, os lugares que a gente pode encontrar aqui pelo Nordeste e pela Bahia, e as perspectivas futuras que a gente pode ter aí com a bolsa da pesquisa, principalmente que a gente anda encontrando aí nessa literatura, são sobre o lítio, né? Essas baterias. Então, focando um pouquinho aí na definição do que é pegmatito, uma coisa legal que a gente pode ver são os tipos de rochas, texturas que são encontradas, né? Isso, como a página de vocês é Geologia Geral, então imagino que eu acho que tem aluno meu também assistindo, né? Pronto. Aí, quem não tiver, perde ponto, já vou dizendo logo. Ah, foi melhor. Chama o colega para poder... Pois é. É importante, eu acho, definir o que são pegmatitos realmente. Assim, tem nomes e tem uma ampla variedade de definição de pegmatite. Então, desde a década de 20, o pessoal estuda pegmatites até os trabalhos mais recentes de London, o professor London, que é um dos maiores pesquisadores. Então, o pessoal define pegmatite como uma rocha ígnea, então ela é formada a partir do resfriamento do magma, e que a principal diferença dela, por exemplo, a um granito comum, seria a sua granulação extremamente grossa. Além disso, ele elenca várias outras características que uma rocha precisa ter para ser considerado pegmatite, mas a principal, segundo ele, seria a textura gráfica. Então, a rocha de granulação bem grossa e que apresenta textura gráfica. Quando a gente fala granulação grossa para pegmatito, é alguma coisa em termos de acima de 5 centímetros e ao infinito e além. Como, por exemplo, eu vou tentar... Eu não sei se eu consigo mostrar aqui, Diego, a foto. Se eu consigo mudar a câmera. Será que eu consigo? Se não conseguir, depois a gente pode colocar aquela... Aí, ó. A gente pode colocar essa foto depois no perfil. Quando a gente fala de cristais grandes, essa é uma foto aqui tirada de um garimpo Alto do Patrimônio, aqui no município de Pedra Lavrada, que é vizinho a Picuí. Então dá para você ver pela escala aqui os caras, os garimpeiros. Muito grande, né? Coisa de metros, 2, 3, 5 metros. E segundo relatos, esse cristal aqui, quando foi extraído, infelizmente eles não puderam extrair o cristal completo, né? Ele pesou 12 toneladas. Então é muita coisa. E aí, só para vocês verem que um raio cai sim 2 vezes no mesmo lugar, deixa eu mostrar aqui. Vou mostrar uma foto do primeiro campo que eu fiz aqui na região. E aí, ó, no mesmo garimpo, primeira vez que eu fui lá, tava até de chinelo, que o intuito não era ir pro campo, era um passeio para conhecer e tal. Ó, o tamanho do cristal de berilo, com certeza com quase 2 metros de tamanho, né? E segundo o relato do pessoal da empresa lá, pesou 2 toneladas. Então você acha que o raio pode cair pela 3ª vez no mesmo lugar? Garanto a vocês que se vocês forem lá nesse garimpo aqui no Alto Patrimônio, é um garimpo que eu gosto bastante de visitar, inclusive com os alunos, é bem didático. Vocês conseguem ver cristais de berilo, não assim, provavelmente eles vão estar encaixados, né? Mas encaixados você vai ver apenas um eixo aqui, como aqui embaixo. Mas vocês vão ver que já tem aí abundante, de fato, os cristais enormes, né? Tem mais então pelo menos pelo tamanho de um braço a pessoa já encontra, né? Já dá para ver que existe mesmo, né? Que é verdade. Quando você for lá, você vai conseguir coletar amostra de berilo muito grande. Inclusive para dar de presente aí a Vanessa. Eu vou já deixar marcado já. E não é só berilo, né? Tem outros minerais, ó, aqui não reparem na escala, a escala sou eu. Olha o tamanho do cristal do feldspato. Nesse mesmo garimpo. Isso aqui tudo é quartzo, isso aqui é mica. Ó, esse negocinho verdinho aqui é o prisma de berilo, só que você vendo assim pelo eixo C. O eixo C traria entrando aqui. Então você consegue encontrar facilmente e coletar boas amostras dos garimpos aqui da região, os pegmatitos. Então, pelo que a gente está vendo aí, ele é rico em feldspato, quartzo, berilo.
A mineralogia básica dos pegmatitos daqui, eles são pegmatitos graníticos. Então, é quartzo, feldspata e mica. Agora, a mineralogia acessória, aí você perde de vista. Os mais famosos, como você ia dizendo, berilo, tantalita, columbita. Tem os fosfatos também, que são bem famosos, mas tem a apatita. Eu vou passar a tarde toda aqui falando dos nomes dos minerais acessórios que ocorrem aqui na área. A mineralogia, quando vai chegando no final da cristalização, que você vai tendo concentração de outros elementos voláteis, de outros elementos incompatíveis, então vai dar uma variedade enorme aí de minerais. Exatamente, eu sempre digo isso aos meus alunos, né? Porque é diferente da mineralogia comum. Eu já estou até chamando os granitos de rocha comum, né? Que é quartzo, feldspata, mica, um anfibóliozinho, um piroxene lá uma vez ou outro, pronto. Quando eu vim para cá, minha mineralogia tive que dar um reset. Tive que aprender várias outras coisas e ainda continuo aprendendo. Cada vez que eu vou num garimpo, é uma coisa nova que você descobre. E aí tem o pessoal daqui, só para reforçar aqui, eu sempre falo dele, porque ele é um parceiro aqui que me ajuda bastante. Esse cidadão aqui, ó, Ramilson, José Ramilson, técnico em mineração. Técnico em mineração aqui pelo IFPB. Talvez uma das pessoas que mais conheço os pegmatitos aqui da região. Ele era garimpeiro desde os 9 anos de idade. E aí depois, com a chegada do IF aqui, ele se formou em técnico em mineração e hoje exerce a função de técnico em mineração. E sempre que eu vou para os garimpos, sempre que ele pode, ele sempre me acompanha. E aí vocês precisam ver que eu acho que ele sabe mais mineralogia do que a gente. Porque claro, pô. O bicho é a mãe. Todo dia. Exatamente. Então é isso, a mineralogia, toda vez que eu vou no campo é um mineral que eu nunca vi, é um mineral que eu nunca ouvi falar, certo? Então é bem legal e precisa... Eu tô vendo o Joane falando aqui que fazer campo de mineralogia e Picuí. Joane, se Barreiras estiver precisando de amostra, pode vir para cá que vocês voltam cheio de amostra. Pegar um caminhão aí. Pois é. Bom, aproveitando aqui que a gente já fez um comentário com o pessoal que está assistindo, ó. Quem tiver qualquer dúvida, pergunta, comentário, pode mandar na pergunta, que aí no final a gente vai deixar uns 5 minutos aí para poder fazer as perguntas para o nosso convidado. E Vinícius, aproveitando o ensejo, me surgiu aqui agora uma. Já teve algum mineral que foi descoberto aí, algum mineral novo, que é típico daí da região de Picuí? Sim, tem vários. Eu vou até dar o crédito às pessoas. Tem um professor aqui do IFPB de Campina Grande, o professor Duarte Soares, que foi orientando do professor Hatimuth Beulen, da UFPE. Então esses dois aí são talvez os maiores pesquisadores dos pegmatitos aqui da região. E eles sempre são pessoas bem solistas, sempre ajudam bastante a gente. Aí com certeza eles poderiam falar todos os nomes dos minerais que foram descobertos aqui. Mas eu acho que o mais famoso seria a Serra Brancaíta, que é um fosfato de manganês. Tem vários outros, certo? Só que essa Serra Brancaíta foi descoberta no garimpo Alto do Serra Branca, que também é famoso pelas turmalinas Paraíba. Encontra lá. Então, fora essa, tem vários outros, e sempre assim, como você falou, com elementos que a gente não habitualmente costuma encontrar nos minerais comuns, né? Por exemplo, você vê muito mineral de berílio, de tântalo, de nióbio, como você bem falou, porque eles ficam lá nesse fluido final lá enriquecido, né? Nesse magma residual da cristalização do granito, que vai dar origem aos pegmatitos. Então, uma ruma é quase igual às rochas que já se estuda lá na província do sul da Bahia. Uma ruma de mineral com nome doido e uma ruma de fórmula química estranha também. Vamos ver se a gente convence Jailson a participar aqui de um quadro desse. Pois é, isso é legal. Uma pergunta, eu gostaria de saber em relação às mineralizações dos pegmatitos no Brasil. Até se tem mais conhecimento para a produção de gemas ou metálicos, até hoje. Acho que essa questão da evolução dos pegmatitos está evoluindo constantemente, assim como as técnicas de geologia. Novos depósitos estão sendo descobertos, novos estudos para reavaliação de depósitos antigos. Mas acho que o professor Vinícius você pode comentar um pouquinho mais sobre se tem algum avanço na região da província pegmatítica. Com o avanço da tecnologia, né, então a gente hoje consegue ter análises bem mais precisas de WDS, microsonda, né? E até a utilização do EDS, né, acoplado ao MEV, pode ajudar, é uma ferramenta que a gente está buscando utilizar também por aqui.
Então, sempre que você consegue dar um passo à frente em termos de tecnologia, provavelmente a resposta vai ser em termos de descoberta ou até de redimensionamento de outros depósitos minerais já existentes, né? Então, se a gente começar a olhar com mais carinho nos pegmatites, talvez a gente consiga achar novos potenciais, novos recursos estratégicos. Claro, com a avanço da tecnologia a gente sempre vai conseguir buscar novos depósitos. E aí eu acho que é tema de mais para frente da nossa conversa, né? E tem a fronteira aí do lítio, né? Que aí acho que daqui a pouco a gente vai falar da imensa importância dos pegmatites em termos desse recurso. Vamos lá, então. Como a gente está aqui falando, dando prosseguimento, a gente fala a formação, como é que esse tipo de formação, como ele é formado no ambiente, onde é que ele se coloca, que normalmente os pegmatites eles estão ali relacionados ao final da cristalização de corpos graníticos, né? Ali você concentra elementos voláteis, gases, água, vapor, e normalmente esses pegmatites eles são colocados nas zonas de fratura das encaixantes. É o que ocorre aí, professor? Estou correto? Pois é, essa é uma grande interrogação aqui da província pegmatítica da Borborema. A ideia mais difundida é justamente essa que você falou, que os pegmatites, os daqui, né, estejam associados às intrusões graníticas, que a gente sabe que são abundantes no Nordeste. Então, eles representariam esse magma formado lá no final da cristalização desse granito. Então, pelo fato de ele ser rico nesses elementos assim meio estranhos, né, de raio iônico grande, carga grande. Então, esses elementos não entram facilmente nas estruturas dos minerais comuns, que a gente está acostumado a ver nos granitos, então o magma vai expulsando, deixando ele lá para o finalzinho da cristalização. E aí, lá no final da cristalização, quando o granito se coloca, ele fratura as encaixantes, né? Esse magma rico em voláteis, em CO2, e por aí flúor, e aí vai, berílio, lítio, vai e forma esses minerais e essa mineralogia rara. Outras possibilidades, Diego, também estão sendo elencadas aqui para a formação dos pegmatites. Como eu disse, até no artigo do professor Hatimuto, ele não fecha o modelo, segundo ele, ainda faltam muitos dados, tem muita coisa a se pesquisar. Tem a possibilidade também, e os teóricos descrevem que os pegmatites podem ser originados a partir de fusão de rochas de anatexia, especialmente em terrenos metamórficos de alto grau. Então, como aqui na faixa Seridó houve uma colisão, né, neoproterozoica, então nada impediria. E também tem os pegmatites hidrotermais. Então, veja, tem essas três possibilidades. A mais difundida é essa aí, que eles seriam originados a partir das intrusões, estariam relacionadas às intrusões graníticas que ocorrem aqui nas proximidades. Como a gente falou, né, até a própria evolução da tecnologia tem permitido a gente encontrar essas novas origens, né, até debatê-las. Exato. O professor Hatimuto, ele até diz, né, afirma que é necessário que a gente busque novos dados, até de campo, de relações de campo dos pegmatites, e, claro, petrológicos, geocronológicos, isotópicos, para conseguir bater o martelo. Outra coisa interessante também, que eu tive contato nesses dias, não sei se você fez a disciplina da professora Maria Helena, lá no... Não fiz não. Eu estava afastado do doutorado e fiz essa disciplina dela de argônio e argônio. E ela, inclusive, eu já tinha lido um trabalho de London, que aí, ao contrário do que a gente imaginava, né, que o tempo de resfriamento faz com que os cristais sejam grandes, né? Ao contrário disso tudo, London, ele saiu até na Elements esse trabalho, estou numa revista importante. Sim. Ele afirma, na verdade, que os pegmatites se cristalizem rápido, em escala de meses a anos, não milhões de anos, como a gente imaginaria. Então, só para você ver a grande fronteira em termos de pegmatites que a gente ainda tem que explorar. Então, ainda existe essa possibilidade, e a professora Maria Helena Holanda, ela está estudando essa possibilidade também de tentar determinar esse tempo de cristalização do corpo pegmatite, que é ao contrário do que a gente aprende lá em geologia geral, né? E cristal grande, muito tempo para cristalizar, cristal, rocha de granulação pequena, resfriamento rápido. Parece que para os pegmatites a história não é bem essa. Mas enfim, vamos ver o que é que vem por aí, né? Então são os novos paradigmas que a gente vai ter aí para quando voltarem as atividades de pesquisa, né? Quem sabe você não vem aí. Você vê que eu tô puxando seu saco aí para ver se... Eu tô percebendo. Levantando a bola aí para ver. Vou mandar umas amostras bonitas para você aí. Pode mandar aqui, ó. Vanessa entrou, aí a gente vou fazer um colar gigante para ela. Pronto. Você já tinha chamado, então.
Assim, uma coisa que a gente vê também nos pegmatitos é que eles possuem um zoneamento composicional, né? Esse zoneamento ele é formado do centro para as bordas, né? Se tem aqui alguma coisa que controle, que você já sabe que você já precisou que controle esse zoneamento, essa formação dos elementos, essa distribuição dos elementos químicos e até a formação que podem ser resultado na cristalização dos minerais? Uhum. Eu vou tentar, eu não sei, não consigo bater o martelo ainda, sabe? Mas é muito legal essa sua pergunta. Essa estrutura zonada dos pegmatitos, que é mundialmente famosa, principalmente dos pegmatitos que têm um potencial econômico, por incrível que pareça, essa pioneira classificação foi feita em 1945 aqui, nos pegmatitos aqui de Picuí e região. Lembra que eu falei no começo lá de Johnston, o geólogo americano que visitou aqui a região em 1945? Andando pelos pegmatitos daqui, ele bolou uma classificação que olha justamente o que você apontou. Os pegmatitos zonados e não zonados. Então, nessa época, ele chamou de pegmatito homogêneo, aqueles que não têm zona nenhuma, que aí tem a mineralogia composta por quartzo, feldspato, mica, a mineralogia normal, uma chorlita, uma turmalina preta, uma vez ou outra, e os pegmatitos heterogêneos. Aí esses heterogêneos têm 4 zonas, e é nesses pegmatitos heterogêneos que a gente tem um potencial econômico mais associado. Então, essa classificação foi feita aqui, e ela foi depois atualizada no ano seguinte por Rolfe. Ele acrescentou outro tipo de pegmatito misto, que é aquele pegmatito que tem característica comum aos outros dois tipos, homogêneo e heterogêneo, certo? Mas, a grosso modo, os heterogêneos têm esse potencial econômico associado e os homogêneos nem tanto. E aí, essa classificação foi utilizada até dos pegmatitos lá dos campos de pegmatitos dos Estados Unidos por Cameron. Mas, hoje, a classificação que a gente mais usa é a de CERN, que olha justamente isso que você comentou. CERN, em 91, e depois ele com ERCIT em 2005, eles perceberam essa zonalidade, tanto dos elementos químicos e, lógico, da mineralogia, já que os minerais são formados por elemento químico, certo? Então, eles perceberam que, por exemplo, elementos como ferro, potássio, até mesmo nióbio, eles tendem a e os minerais com esses elementos, eles tendem a se concentrar na zona de borda dos pegmatitos. E lítio, tântalo, nióbio, manganês e vários outros ETRs tendem a se concentrar próximo ao núcleo de quartzo. Então, por exemplo, aqueles minerais com interesse econômico mais importantes, eles tendem a se concentrar próximo ao núcleo de quartzo, certo? Certo. Por essa observação de CERN. E aí, juntando a de CERN com a de Johnston Jr. lá atrás, a gente percebe que Johnston, na verdade, estava correto. Ele define uma zona 3 para esses pegmatitos heterogêneos, que seria essa zona de maior interesse econômico. E aí é muito fácil de você, quando trabalha com pegmatito, encontrar essa zona 3 nos garimpos. Por quê? Os garimpeiros vão explorar a zona 3. E o resultado é esse aqui, ó. Ó, aqui sou eu. Cadê? De escala. Isso aqui seria o pegmatito, né? Então todo esse buraco aqui é a zona 3 que existia. Esse é o garimpo Alto do Urubu. Ele é bem explorado desde a época de 40, inclusive aparece no trabalho de Johnston Jr. Então, sei lá, eu fui aqui em 2017. Então, mais de quase 50 anos de exploração, o que restou, o núcleo de quartzo. Isso aqui tudo é uma massa composta por quartzo, sobretudo quartzo branco e às vezes até rosa ou azul, certo? E é o que fica da exploração do pegmatito. Então, para você mapear, os garimpeiros já lhe disseram onde é que está a zona 3. Aquela rocha preta aqui que vocês puderam ver aqui, ó, é a encaixante aqui dos pegmatitos da região, que são os xistos. Então, todo esse buraco aí é a zona 3 e no meio está o núcleo de quartzo, assim como o Johnston Jr. observou. Vez ou outra, um mineralzinho importante, por exemplo, tantalita, o spodumene, inclusive, ele pode aparecer lá dentro do núcleo de quartzo. Até pela cristalização, o magma não é um negócio parado, quietinho, né? Então, às vezes... Mas não é regra, né? Exatamente. Então, é comum você se deparar com isso, esse núcleo de quartzo isolado, mas também não
não deve chegar no campo e pensar no que vai achar todas as zonas preservadas. Então, a dica que eu dou é, trabalhou com pegmatite, fica atento à zona 3, que é a zona de maior interesse econômico. Inclusive, esse zoneamento químico, ele pode ser observado também até nos minerais. As turmalinas, as eubaítas, né? Tem 31 cores. E eu acho que todo mundo já ouviu falar daquela turmalina melancia. A melancia, essa aqui eu ia chegar. Isso. Inclusive, essa formação, eu não sei exatamente o que é que muda a pontinha vermelha, a composição química para verde. Mas isso é em função do zoneamento químico, que formam as turmalinas bicolores, né? Como a melancia. Inclusive, as eubaítas tem, salvo engano, 32 cores diferentes. E a mais famosa é aquela azul, que é a turmalina paraíba. Então, esse zoneamento ele é refletido do macro até o micro, né? Você tem um zoneamento do pegmatito ali, e ele vai sendo refletido até na escala dos minerais ali. A gente pode ver esse zoneamento. Exato. Então, quando você chega no campo, como a encaixante aqui é um xisto, a zona de borda vai estar mais rica em moscovita, biotita, porque tem muito alumínio, né? Disponível do xisto. Às vezes uma granadinha ou outra. Aí, quando você vai indo pro centro do pegmatito, aí você vê quartzo, feldspato, zona 2, textura gráfica, tal, não sei o quê. Zona 3, aí tem quartzo, feldspato e uma ruma de mineralogia de minerais acessórios. E uma coisa que me surgiu aqui, você já chegou a ver algum pegmatito assim, antes da exploração do garimpo, você conseguiu ver? É possível ver ou não tem como? Já foi, né? Não tive essa sorte. Mas Ramilson, aquele cidadão que eu mostrei, ele descobriu pegmatitos aqui, e inclusive estão sendo explorados até hoje. Infelizmente eu não consegui chegar no começo, não, assim. Ramilson chegou primeiro, né? Ele chegou primeiro, com certeza. Acontece. Bom, uma coisa que agora que a gente pode começar, já que a gente está comentando essa parte de pedras preciosas, esse zoneamento químico, falar um pouquinho da importância econômica que a gente pode ter nos pegmatitos, agora mais focados. Que uma coisa também, Vinícius, que você comentou comigo antes, o foco daí, hoje, são os minerais industriais, mas não é tanto como aqui, por exemplo, no sul da Bahia, com pedras preciosas, né? O foco daí são os minerais industriais no começo, agora o tântalo e o berilo, agora minerais industriais, mas não tem não é famoso, apesar de ter a turmalina paraíba, né? Não é tão famosa pelas pedras preciosas, né? A exportação. Aqui tem um potencial enorme, tem várias, posso até mostrar aqui, ó, várias imagens, ó, de pedras, aqui a turmalina melancia, ó, euclásio, várias granadas, tem várias, ó, a paraíba famosa, e aqui a água marinha. Então, especificamente aqui na Paraíba, essas aqui são mais comuns no Rio Grande do Norte, certo? Mas a província pegmatítica da Borborema, ela fica em segundo plano, assim, quando se fala em gemas. Por exemplo, em relação à meridional, que é essa aí do Orógeno Araçuaí, pega um pouquinho ali do sul da Bahia, né? Vitória da Conquista, se eu não estou enganado. O potencial gemológico dessa província é um pouco maior em relação aqui, mas aqui também ainda tem muita coisa, certo? De minerais. Então, a questão de não ter sido o foco, né? No começo. Isso. Exato. Até porque o objetivo da época era procurar produtos ou minerais que tivessem elementos que pudessem ser usados em armamentos bélicos, né? Com certeza não ia ser uma gema que ia... ia ser o plus, né? Se Johnston Jr. achou uma água marinha bonita, ele botou no bolso e ficou calado e foi embora. Deu de presente, né? Pois é. Mas tem um potencial, tem várias gemas bem... Tem uma que eu acho linda, é o crisoberilo, e tem o euclásio também, que é muito bonito. Bom, eu acho que as perspectivas futuras da importância dos pegmatitos tá girando em torno do lítio, né? Que ele é muito utilizado, a questão de baterias, veículos. A gente tem também aí os carros da Tesla, né? Que estão começando a surgir agora, os carros elétricos que dependem dessas baterias de lítio. Elas têm um desenvolvimento melhor. Então, acho que possivelmente o foco dos pegmatitos no futuro seja o lítio. Os minerais de lítio. E a gente tem também as leis na Europa, até 2035 está sendo proibido o uso de carro a motor, combustão, então acho que isso vai impulsionar bastante
essa questão. E contar uma historinha que, para que a gente não se passe, sobre o mineral de minério onde a gente encontra o lítio, é o espodumênio. E uma curiosidade é que o espodumênio ele foi descrito a primeira vez pelo José Bonifácio de Andrade e Silva, o famoso José Bonifácio, que foi um conselheiro do Dom Pedro, se não me engano, do imperador Dom Pedro. Então a gente tem aí que esse registro famoso brasileiro que descobriu na Suécia o mineral espodumênio. Então está registrado na história aí o lítio, que hoje ele é considerado como o petróleo branco. Tem várias fontes de energia, ele é muito explorado totalmente uma forma totalmente diferente, que são sais de lítio na Bolívia, na Argentina, no Chile, e agora com esse foco pode ser buscado nos pegmatites através do mineral de minério, que é o espodumênio. Isso. É interessante isso, e talvez isso reacenda novamente. Inclusive o professor Hatimuto, ele disse que a província pegmatite da Borborema, talvez o potencial dela seja similar para o lítio, né, agora, seja similar ao da Segunda Guerra Mundial para o tântalo e nióbio. Tem trabalhos recentes, de 2013, 2012, que apontam que as reservas de lítio, cerca de 25% das reservas mundiais de lítio estão associadas aos pegmatitos. Pronto, 10 minutos. Bom, pessoal, estamos voltando aqui. A gente estava, acho que, falando sobre a parte do espodumênio, né? Sobre a fonte de lítio. Contamos um pouquinho da historinha do José Bonifácio, que foi ele que descobriu esse mineral. Inclusive, o nome lítio deriva do litus, terra. Por aí que ele tirou esse nome, lítio. Rapaz, você é um danado mesmo. Google. Já tá lá, é só botar. Então, só falando do potencial, né? Retomando daquela importância do potencial litinífero, né, dos pegmatites daqui. Como você bem frisou, o lítio é bastante utilizado hoje nas baterias. Então, você falou que a União Europeia, né, deseja que os carros até 2035 lá não rodem mais carro a combustão a partir de 2035, e fora as baterias para celular e vários outros equipamentos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então a demanda por lítio, exato. Então a demanda por lítio vai, sei lá, aumentar exponencialmente. Antes era a China, basicamente, que procurava esse elemento químico. Agora a Europa também está procurando, né? E aí as principais reservas são em salinas, como você bem disse, tem uma grande lá na China e aqui na América do Sul, no Chile, na Argentina. E os pegmatitos, eles compõem parte importante, estima-se que um quarto da reserva mundial de lítio esteja associado aos pegmatitos. Na verdade, aos minerais que têm lítio, né, na sua fórmula química, na sua composição química, que estão nos pegmatitos. E aí você citou o espodumênio, que é o carro-chefe, que é um piroxênio de lítio, que tem cerca de 10% de lítio em sua fórmula química, mas também tem vários outros. Tem a lepidolita, tem a petalita, que eu acho que tem 6 ou 5%, ambligonita, e aí vários outros minerais e minerais também do grupo do fosfato, como a ambligonita, né, que possui lítio em sua fórmula química, inclusive os minerais de alteração. Muitas argilas, produtos da alteração desses minerais primários, digamos assim, dos pegmatitos, também são fontes de lítio e pode ser explorado. Então, eu até fui procurar uns trabalhos, e aí, pelo menos no trabalho que eu vi da Ore Geology Reviews, de 2012, uma revista importante, né, na nossa área de recursos minerais, eles apontam que as principais reservas de pegmatito do mundo, de lítio, né? E aí no Brasil eles colocam ali São José del Rei, São João del Rei e Araçuaí. E aí me causou estranheza, né? Que o Nordeste é cheio de pegmatito. Em vários desses corpos são descritos minerais de lítio. Nos trabalhos desde 45, de Johnston Júnior, até os trabalhos mais atuais, você vê pelo menos a ocorrência de um desses minerais de lítio nos pegmatitos. Antigamente o foco não eram eles, né, eram as gemas. Mas enfim, me causou estranheza. E aí eu me perguntei se
de fato não existiria esse potencial, né? Já como você bem falou aí, muito do lítio explorado no mundo está associado ao spodumênio, e aí nos Estados Unidos, Austrália, né? Austrália. Portugal também, o pessoal explora Acho bastante. que talvez eles tenham esquecido aí a questão do... porque no Nordeste, então não tem nada, né? Aí eu andando por aqui de novo, me deparo com isso. Essa parte branca aqui toda que vocês estão vendo, se a gente olhar em detalhe, o que a gente acha? Mineral prismático, tá um pouco alterado, mas mesmo assim, spodumênio. Spodumênio, isso aqui tudo é spodumênio, esses prismas são spodumênio, a gente já fez análise de DRX, então confirmou que de fato são spodumênios, cristais de spodumênio. Aqui mais cinza, quartzo, e apatita uma vez ou outra a gente acha. Então, esse é um pegmatito que uma parede todinha, eu andei por essa parede aqui toda, spodumênio. Então, de fato, a gente tem um potencial, né? A gente tem esse pegmatito aqui, é o Alto do Calango, vou tentar estudando ele, e talvez possa ser um potencial recurso de lítio. Então, quem sabe, algum tempo a gente consegue colocar um pontozinho lá no Nordeste, lá no Seridó, né? Paraíba. Falta o pessoal também abrir o olho, né? Tem isso também. A CPRM tem desenvolvido projetos por aqui também. Então, eles estão atentos a essa questão. Então, quem sabe, então, no futuro... Só a nível de curiosidade, a importância, né, disso... Eu estou aqui em Picuí em 2015, desde 2015. Aí passei 2 anos em Aracaju para terminar o doutorado e voltei agora. E aí, como bom geólogo, a gente sempre gosta de tomar uma cervejinha, né? Comendo a carne do sol, que aqui também não tem só pegmatito, tem a carne do sol daqui de Picuí, é bem famosa. Nem só de pedra vive o homem, né? Exato. E aí, conversando com os outros professores também, vira e mexe na pousada, assim, no restaurantezinho, a gente escutava um sotaque diferente. Então, desse período que eu tô aqui, eu já me bati com um geólogo suíço, russo, asiático, eu não consegui saber se é japonês, chinês, o que é. Russo, bielorrusso, e americano. Aí. Então, os caras continuam andando por aqui, pela região. Então, é nossa obrigação conhecer o potencial das rochas daqui, né? Falta, o mundo tá olhando, menos a gente que é daqui, né? Vamos ver se, mudando um pouquinho aí o foco do governo, né? Começar a pensar em trabalho, pesquisa de verdade, aí quem sabe numa alavanca aí, porque já puxando para o nosso próximo tema, é uma questão de desenvolvimento social também, né? Essa questão, gera emprego. Você tem uma região pobre, que é o Vale do Jequitinhonha, ali norte de Minas, sul da Bahia, que pode ser investir na questão de gemas, quem sabe até o lítio, às vezes não era o foco. Como até o Heron Macedo aqui comentou, que tem a região de Vitória da Conquista, você tem morros de pegmatites com lepidolita, então já é também um outro foco. Sim. Pode ser investido, já que o futuro, o petróleo branco, né? Pode ser inserir o Brasil nesse contexto. E também tem a loucura do presidente, né? Mas o nióbio também tem aqui tem a tantalita e tem a columbita, que é o óxido de nióbio também, que ocorre em abundância dos pegmatitos. Aqui, Vinícius, a Joane de Barreiras, são garimpos nacionais ou tem empresas de fora do país? O que você anda vendo aí? Eu acredito, em conversa com o pessoal daqui, que a maioria da produção, inclusive Ramilson, aquele que eu mostrei aqui, me disse que teve uma época que teve um filme, eu esqueci o nome do filme agora, que usou muita muscovita. E os caras vieram pegar aqui, um filme até famoso. Vieram pegar aqui na região, foi inclusive para a empresa que ele trabalha. Então as empresas que estão aqui não são de grande porte. Tem a mineração Florentino, tal, que é daqui. Mas elas funcionam quase que como um passo só para mandar a produção para fora. Então o garimpeiro vai, entrega a essa empresa ou algum atravessador, e aí desse atravessador chega às empresas ou às regiões de fora do país, né? Então, bom, pessoal, também pode mandar umas perguntas, a gente ganha um pouquinho mais de tempo aí devido a esse intervalo aí, reinício com uma nova live. Então, e agora a gente partindo para um contexto mais regional, questão de distribuição, acho que a gente pode, se a gente fizer um contexto de evolução regional, geológica, essa aí você comentou que é datado do Neoproterozoico, né? Colagem brasileira, desse evento, né?
Isso, a faixa seridó, os pegmatites estão frequentemente associados. Tem uns corpos pegmatites que ocorrem fora da faixa seridó, mas a grande maioria ocorre na faixa seridó, que é um desses orógenos brasilianos. Então, Grande parte desses pegmatites, eles intrudem, eles afloram, intrudindo os xistos da formação seridó, que são bem parecidos, inclusive, com os do macururé. então, acho que a gente puder fazer esse critério, a gente acha que a gente pode buscar esses pegmatites também nessas outras faixas que bordejam o Crato São Francisco, né, até outros cratons, esse evento. Talvez, quem sabe aí, Bruno, tem a Vitória da Conquista, Araçuaí, já é famosa. A gente pode também, quem sabe, encontrar alguma coisa aqui, talvez em menor escala, na faixa sergipana, aqui, já que o contexto, como você indicou, é parecido, o macururé. Os pegmatitos daqui, o próprio professor Hattimuth, ele fala que carece de dados mais precisos, de novos dados, né, geocronológicos. Mas eles são datados, acho, de 500 a 450 milhões de anos. Então já seria bem no finalzinho do brasiliano, né? E aí eles estão associados com os granitos pegmatíticos também, que quem estuda os granitos aqui da Borborema, da parte de cima, vai entender, são os granitos G4, de Jardim de Sá. São granitos pegmatíticos e que se colocaram mais ou menos nesse intervalo de tempo aí de 500, 450, por aí. Então são granitos já em estágios mais tardios, tarde após colisionais. E aí os pegmatitos também têm essa afinidade. Acho que se a gente puder então extrapolar um pouquinho, a gente, quem sabe, possa então abranger, né, áreas maiores e buscar esse lítio aí, quem sabe que pode ser o futuro. No Ceará também ocorre tem alguns campos pegmatites, eu me esqueci agora o nome das cidades, mas por vários autores eles não são incluídos dentro da província Borborema pegmatítica. São da província pegmatita da Borborema apenas esses que ocorrem aqui nessa região. Que aí vai de Rio Grande do Norte e pega Paraíba, grande parte dela incluída na Paraíba, a maioria, inclusive. Bom, então fica a deixa aí para quem quiser estudar essa associação de pegmatitos aí. Tá aí um trabalho bom, já tem quem procurar. A gente ajuda da melhor forma possível. Pronto. Pelo menos como fonte de referência, a gente pode buscar. Bom, pessoal, descontando aí o tempo que a gente perdeu aqui por uma falha técnica tem aqui mais uma pergunta. Bom, pessoal, manda pergunta aí que a gente pode aproveitar. Esses pegmatitos ainda registram feições do brasiliano? Não, nada. Não vê nada. Nem a direção? Nada. Você consegue traçar alguma coisa de direção? Sim. Eles estão alinhados com paralelo à falha, né? As zonas de alinhamento, Picuí e João Câmara. Eles mostram quase norte, nordeste, sul, sudoeste. Eles seguem esse alinhamento. Os homogêneos e heterogêneos também? Eles seguem essa mesma direção? Também. E aí tem um trabalho do professor Legrand, que foi um professor aqui da UFRN, que demonstra bem a influência das zonas de alinhamento na colocação desses corpos. Até porque as fraturas vão estar condicionadas por esse tensor que gerou a faixa, né, faixa seridó. Então eles tendem a se alinhar. Os pegmatitos que ocorrem fora da faixa seridó, que intrudem em rochas arqueanas, mas eu acho que é mais voltado à migmatização, eles não mostram essa tendência bem definida. Agora os da faixa seridó, sim. Então pronto, aí já é um critério. Quem sabe para a gente também estudar esse alinhamento permanece nas outras faixas. Alguma coisa de se o bloco tenha mudado um pouquinho essa direção preferencial na hora da colisão do Crato São Francisco com o Crato africano. Uma outra coisa que carece bem aqui é montar esses prospectos, né? Esses elementos prospectivos, que, por exemplo, a gente tem a classificação de Johnston Júnior, que inclusive caiu um pouco em desuso, apesar de ser usada aqui ainda, na Borborema, os pegmatitos daqui. Mas forma de definir melhor, de diferenciar melhor os pegmatitos homogêneos e heterogêneos. Tá certo que quando você chega no campo, você consegue diferenciar perfeitamente. Porque os homogêneos é quartzo, feldspathe e mica e tchau. Geralmente eles têm uma espessura menor, mas até para quem pensa em pesquisar, né? Por exemplo, ferramentas de geoprocessamento, uma forma de conseguir identificar isso melhor, até imagens de Google Earth, né? Ou imagens de Landsat, essas coisas.
Então, talvez isso seja o futuro indicador. E prestar um pouco de atenção também na forma dos corpos, né? Fazer mais trabalhos de detalhe nos pegmatites, tentar definir melhor as zonas. Eu acho que isso tudo vai fornecer uma base de dados importante para no futuro a gente voltar a discutir. Será que essa fonte realmente são os granitos? Será que é um tipo de intrusão? Será que é uma fonte mista? Está associada a mais uma intrusão? Tem assimilação do xisto? Então isso ainda permanece em aberto, né? E se de fato esse potencial do lítio é confirmado ou não chega vai permanecer como recurso, não vai virar reserva, essas coisas. Então tem uma área de trabalho bem grande aí para quem quiser trabalhar, né? Tendo verba, acho que o pessoal vai se interessar. O problema é esse, velho. Não, mas tem que melhorar, né? Não pode. Mas a gente faz por amor, né? A gente gosta, a gente pega o carro da gente e vamos gastar bota e martelo e vamos embora. Se não tiver um pouquinho de amor, não vai não, porque é sofrido. Exato. Acho que teve uma pergunta antes de cair, Diego. Era alguém perguntando o que é textura gráfica. Quer responder essa aí? Pode ser. Textura gráfica é aquela textura de intercrescimento de quartzo em feldspato. Nesse período aqui, estava tentando procurar uma imagem legal daqui e infelizmente não achei uma tão boa, mas acho que vocês vão conseguir entender. Ó, então o quartzo, essa massa branca aqui é feldspato e essas vermículazinhas aqui, então um pouquinho cinza, um pouquinho mais escuro, são quartzo. Então, em determinado momento o feldspato começa a dissolver o quartzo, ele fica instável, a sílica, né? E aí cristaliza sobre a forma de quartzo. Então a textura gráfica é comum nos pegmatites porque a temperatura é baixa. O feldspato não está tão estável. Ele está instável. Aí começa a dissolver essas coisinhas. Textura mirmerquítica também é bem comum na região. Os pegmatites daqui. Então são uma textura, quem quiser também pode procurar pela textura gráfica, né, nos pegmatites. London diz que é essa textura característica dos pegmatites, essa textura gráfica. Pronto, então já é mais uma contribuição. Acho que não. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Então, não apareceu. Eu vou aqui, então. Quer deixar alguma última mensagem, meu caro colega? Eu quero parabenizar vocês pela iniciativa, pela ideia. Acho que precisa de inovações, acho que difundir a ciência, ainda mais num momento como esse, que a gente precisa de fato que as pessoas escutem a ciência, né? Não boatos, nem correntes de WhatsApp. Então, acho que a ideia de difundir uma ciência, e uma ciência apaixonante, que é a geologia, acho que isso é louvável. Já divulguei para os meus alunos. Então, pronto. É obrigatório seguir o Instagram de vocês. Inclusive, tem materiais muito legais que eu vou usar em minhas aulas. Que as pode pegar, tá lá disponível. Muito legais. É para usar mesmo. E agradecer a oportunidade de falar sobre os pegmatites. Acho que devo perceber meu interesse, minha paixão por essas rochas. Eu continuo gostando de granito, né? Não vou abandonar os granitos lá do Macururé. Mas aí tem uma coisa legal também pra gente trabalhar aqui. Eu não sou nenhum especialista, eu tô aprendendo também, tem pouco tempo que eu tô lendo. E também agradecer a oportunidade de conversar com você, né? Bater um papo com o meu ídolo aí da geologia. O prazer foi todo meu. Agradecer aí você também na força que deu quando eu cheguei aqui, no conhecimento. E ajudou muito também no trabalho, na minha dissertação de mestrado. Tamo junto. Bom, pessoal, então eu queria agradecer também a todos que estiveram aqui na primeira parte, na segunda parte da live. A gente vai estar disponibilizando já essa segunda parte no perfil e avisando que já temos também já outros convidados para fazer esse Geologia Geral Convida. Quem sabe a gente não convida Vinícius aí, arrumou outro tema para ele participar novamente. Bebendo, agora a gente vai fazer uma live bebendo, tomando uma, né? Com um bom de hora. Pronto, a gente vai fazer uma aí. Não tem problema não. Aqui é liberado. Então, pessoal, obrigado. Se cuidem. Cuidem uns aos outros. E valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.